Olá pessoal, tudo bem? Nós somos o grupo One Way, nós fomos os vencedores do Hackathon e a gente está aqui para falar com vocês um pouquinho sobre como que foi o nosso processo, o que que a gente desenvolveu um pouco por cima ali e o que que a gente usou de principais tecnologias. Hoje a gente tem aqui um time formado por uma equipe totalmente multidisciplinar. Temos aqui desenvolvedores, analistas de negócios, pessoas gerentes de projetos, analistas de machine learning, e cada um vai se apresentar também. Vou passar a bola para eles aí já já. E também temos o time de bots, porque a nossa solução ela basicamente abordou tudo um pouquinho daquilo, um pouquinho de cada coisa que a gente faz aqui na Nelway. Então, aqui a gente começa, basicamente, a gente é uma empresa de dados, então a gente trabalha com dados, então a gente tem a necessidade de olhar para esse universo de dados para a gente pensar soluções. Então, muitas das coisas que a gente trabalha aqui são focadas em dados. Bom, primeiro vamos se apresentar. Eu sou o Lucas, da área de Consulting Services, trabalho como agilista aqui, e aí o pessoal pode se apresentar. Kramer. Opa, tudo bem? Então, eu sou o Kramer, trabalho aqui na Nelway como desenvolvedor de bots. Né? Basicamente, ali a gente trabalha com Python e faz a extração de várias informações aí de sites públicos. Vai lá, Paty. Danner. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, sou analista de desenvolvimento de sistemas e trabalho na área de Professional Services. E nossa linguagem principal aqui é Golang. Passar aí para outra Patrícia, direito de projetos. Pessoal. Eu sou a Patrícia, eu atuo na gestão de projetos e também na área de Professional Services. Vou passar aqui para o Dani. Olá pessoal, sou o Daniel, eu sou analista de sistemas, também trabalho na área de Consulting Services, na parte de desenvolvimento também. Galera, tudo bom? Eu sou o Juan, eu sou do time de ML Platform, eu cuido das pontas de operação e a nossa linguagem que a gente usa aqui internamente dentro dos nossos contextos de Machine Learning Platform é Python. E agora eu passo a palavra para a Clarice. Já foi, Clarice? Eu sou a Clarissa, sou do time também de Professional Services, mas eu trabalho como analista de negócios. É um pouquinho diferente de como o pessoal aqui trabalha. A gente está de frente ali com o cliente, entendendo as necessidades e propondo as soluções. Legal. E agora que todo mundo se apresentou, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês o que foi a nossa solução, tá? A nossa solução, ela foi desenvolvida a partir de uma segmentação de público. A gente olhou bastante uma oportunidade de mercado que, na verdade, a gente identificou com o nosso time de vendas. Então, para quem não conhece, a Nelway tem uma mega estrutura. A gente tem o time de vendas, a gente tem o time de CS, a gente tem o time de Professional Services, ao qual boa parte da galera que faz parte, e o time de plataforma, que é o time que cuida da nossa plataforma em si. Então, no time de plataforma, eles estão cuidando das soluções que são desenvolvidas dentro da Nelway e para a Nelway, que são basicamente para a gente disponibilizar isso para o cliente. Então, o cliente final consome esses dados que estão disponíveis na nossa plataforma, e tudo aquilo que não entra via plataforma, que é customizável para uma necessidade específica de cliente, entra para o Professional Services, onde a gente acaba entrando aqui com a Clarissa, fazendo a ponte com o cliente, entendendo as necessidades de negócios. E aí, o que é legal desse time? Toda vez que a gente vê uma oportunidade de negócio, a gente começa a trabalhar em cima dela, então a gente tem que se organizar estrategicamente para atuar. Nesse caso aqui não foi diferente. Então a gente basicamente trabalhou como a gente está acostumado já. Então acho que isso nos ajudou a dar a ponta. Acho que ajudou bastante assim, a gente a vencer o Hackathon, porque a gente já conhece essa metodologia de trabalho, a gente já trabalha de forma multidisciplinar aqui, e a gente está muito acostumado com esse tipo de demanda. Então chega uma necessidade, a gente explora essa necessidade e divide ali as responsabilidades dentro do time. A gente também faz reuniões, né, para a gente conhecer o que a gente precisa desenvolver para o time propor soluções. O Hackathon, pessoal, não foi nada diferente disso. A gente, em 2 dias, a gente se organizou, marcamos reunião, entendemos que tinha uma oportunidade de negócios. Então, como que a gente começou, né? Primeiro que a oportunidade chegou. Então, a gente tinha várias ideias. E aí, dentre as ideias que chegaram, uma das que estava mais forte era trabalhar em cima do perfil da geração Z, que é uma geração de pessoas que está começando a entrar na vida adulta, ou já está na vida adulta, na verdade são todos adultos, né? Uma boa parte dessa geração Z já é adulto, ou recém virou adulto. E é uma galera que
a gente não tem muita informação sobre eles, né? As empresas normalmente não têm muitas informações, então a gente começou a pensar que isso era uma oportunidade muito legal, então a gente começou a desenvolver, em cima dos dados da Neoway, uma ideia, né, de indicador para a gente poder entender como que é o perfil de comportamento dessa geração Z. Então, a gente tem muitos dados aqui dentro da Neoway, o Kramer vai falar um pouquinho do contexto de bots ali, que a gente coleta esses dados, e depois a gente classifica e trabalha com esses dados para construir desde indicadores até motores, né, de decisão. E a ideia aqui do projeto foi exatamente isso, assim, foi construir um indicador focado em entender a geração Z, entender qual é o perfil de comportamento, qual que é a capacidade deles quando eles entram no mercado, relacionado ao financeiro mesmo. E tudo isso a gente fez usando dados Neoway. Então, afinal, nós somos uma empresa de dados, a gente tem que usar os dados da Neoway. Um ponto importante, assim, do que a gente desenvolveu, e aí, pensando em várias possibilidades que a gente tinha, é que a gente, quando chegou a ideia, a gente não tinha muito, assim, ideia de como que a gente ia fazer isso. A gente só tinha a oportunidade. E aí foi muito legal, porque a gente usou uma ferramenta, algumas ferramentas importantes, né, para a gente poder destrinchar essa ideia. E uma delas foi a ferramenta do Machine Learning Canvas, que basicamente é uma ferramenta que a gente pôde olhar para o contexto de dados que a gente tem, olhar para a nossa base de dados, e aí a gente começou a preencher esse canvas ali, onde a gente começou a fazer uma proposição de valor. Então, a partir dali, a gente começou a destrinchar para o que a gente poderia usar os dados que a gente estava planejando utilizar e como que a gente ia utilizar eles. Aí, nesse contexto, obviamente, o pessoal vai entrar mais um pouco no detalhe na parte de metodologia que a gente usou de trabalho, a gente chegou nessa solução. Mas a ideia é que a gente consiga colocar nossa solução dentro da plataforma. A gente tem algumas saídas na plataforma, e saídas são saídas de dados, quando eu falo. Para quem não conhece a plataforma, precisa realmente conhecer e navegar. E aí lá dentro a gente vai colocar um espaço, né, uma seção lá que a gente vai trazer só informações sobre esse público, né, geração Z. Então esse foi o nosso foco. Eu queria que o pessoal falasse um pouquinho sobre essa questão da metodologia de trabalho, né, porque a gente basicamente fez isso em 6 steps. A gente primeiro identificou a oportunidade, que é isso que eu briefei aqui um pouquinho, mas acho que a Patrícia pode falar mais um pouco, ou a própria Clarissa. A gente também segmentou o nosso público-alvo a partir dessa identificação de oportunidade dentro da geração Z. A gente trabalhou com extração de novas fontes de dados, a gente também fez análise sobre esses dados, cruzou algumas fontes de dados para a gente chegar na solução. E aí a Clarissa vai falar um pouquinho também sobre o porquê que a gente escolheu um indicador e tudo mais. Então, acho que é isso. Segue aí, pessoal. Então, sobre a solução, né? Chegou para a gente ali uma conversa, uma prática comum nossa, né, aqui na Neoway, né? A gente tem muito contato com o comercial, o meu time aqui de análise de negócio, a gente está sempre muito de frente ali com o cliente, tentando entender qual é a dor do cliente para a gente poder desenhar uma solução. E com isso veio essa solução através da equipe do comercial e trouxe nessa necessidade de desenvolver um indicador que fosse possível, né, entender ali um pouco do comportamento desses jovens, né, da geração Z ali, que seriam ali dos jovens de 18 a 25 anos. Então, ela veio através do comercial e através deles a gente começou a pensar como a gente poderia conseguir desenvolver isso, quais informações internas que a gente já tem, mas que a gente já está acostumado a trabalhar, mas que talvez o foco não seja esse, né? A gente tem diversas informações e através delas a gente desenvolve produtos, soluções com finalidades distintas. Então, às vezes, o mesmo dado ele é possível de ser usado para várias informações, várias soluções distintas. Então, com esse foco, né, em tentar entender um pouco da capacidade financeira de um jovem, a gente usou diversas informações que a gente já tinha aqui, né, internamente. E então a gente identificou essa oportunidade e depois a gente segmentou, né, o público-alvo. A gente identificou que então vamos desenvolver ali algo referente aos jovens, né, a Gen Z, visto que é uma necessidade, né, se chegou do comercial, é uma necessidade de mercado, mas a gente entendeu que não é uma necessidade apenas de um cliente, a gente entende que essa necessidade a gente conseguiria atender diversos outros clientes, então é uma necessidade potencial, né? Então, com isso, a gente resolveu, a gente optou, né, dentre outras frentes que a gente tinha de possibilidades de desenvolvimento aqui para o Hackathon,
o que seria mais plausível de desenvolver dentro do tempo curto que a gente tinha, que essa seria a melhor solução. Com isso, então, a gente delimitou, né, qual seria a nossa solução, como a gente iria desenvolver, quais seriam os passos, né? Então, ali a gente precisou segmentar esse público-alvo. Então, o nosso público seriam jovens, né, de 18 a 25 anos, e que estariam vivos, né? A gente quer só olhar para quem está vivo hoje aqui, né? Então, a gente fez essa segmentação para poder delimitar o nosso público. A partir daí, a gente seguiu para outra etapa. Acho que, como o Lucas e a Clarissa comentaram, né? Acho que o processo ali começa com uma ideia de negócio sempre, né? Acho que você tem a ideia, vem ali dos vendedores ou do time comercial, e depois tem a etapa ali de definição das fontes, né? Onde que o nosso time vai começar a coletar informação, de onde que a gente vai extrair essas informações, né? E aí a etapa que entra o time de construção de bots é justamente essa, né? Então você já tem a definição da regra de negócio, você já tem a definição do negócio, né? Um objetivo de negócio por trás. Você já tem a definição das fontes, né? Quais são as fontes ou sites, né, que a gente vai utilizar para coletar informação. E aí entra a equipe de bots para analisar a viabilidade dessa extração desses dados, né? Porque o bot, o objetivo ali dos bots é imitar o comportamento humano, né? Então identificar ali nos sites qual que é o fluxo de requisição de cada site, quais são os steps que o usuário ele tem que fazer para chegar até o dado que vai ser coletado, né? Então a gente faz toda essa análise, né, todo esse estudo para ver se é possível extrair o dado, né, para dentro da empresa. E então a gente faz toda essa análise da dificuldade mesmo de se coletar a fonte, né? Nossos bots são todos programados aqui em Python. Então, a gente busca ali imitar o comportamento humano para poder extrair aquele dado. Num segundo momento, a gente vai fazer algumas transformações depois que o dado é coletado. Então, a gente verificou que é possível fazer a extração e coleta desse dado. A gente vai para uma etapa de transformação, uma transformação ali de limpeza da informação, né? Por exemplo, a gente transforma ali, tira os caracteres especiais de cada informação, de cada dado, né? A gente deixa tudo em letra maiúscula, tentando deixar o mais limpo possível ali para que esse dado seja usado numa terceira etapa, né? Que ou ele vai ser disponibilizado para os clientes, né? De uma maneira mais estruturada. E então a gente faz toda a parte de coleta, transformação e persistência aqui dentro dos nossos bancos de dados, né? E aí depois essa informação esse dado ele pode ser utilizado tanto diretamente pelos nossos clientes, ou ele pode ser utilizado também na construção de algum modelo, né? Que foi o caso aqui do nosso hackathon, né? A gente no caso fez a extração do dado para que ele pudesse ser utilizado ou por um cientista de dados ou por uma analista de negócio ali para aplicar um modelo em cima dele, né? Então, acho que essa é basicamente assim, a parte de extração ali das informações. Antes da gente entrar, Kramer, queria aproveitar o tópico e comentar sobre essa questão de extração de dados, né? Existe essa parte que é feita pelos bots, que é desenvolvida pelo seu time, quando é uma situação assim, de fonte pública e a gente precisa daquela extração frequente. Também existe uma solução que daí também é aqui do meu time, quando é mais customizado, por exemplo, base de um cliente, ou seja, a gente vai fazer um projeto para um cliente e esse cliente vai nos enviar arquivos, bases, dados que a gente precisa fazer essa etapa de ETL. Que a gente também faz, aí no caso a gente combina, por exemplo, se vai ser usado ali o SFTP para fazer esse tipo de transferência de arquivo, para a gente também faz todo esse processo de extração, transformação e de disponibilização dos dados conforme a necessidade do cliente. Então, eu só queria deixar esses parênteses aqui também, que não necessariamente o bot fica mais para essas fontes públicas e quando a gente tem uma coisa mais que é só do cliente, que a gente vai receber
aquele dado que não é público, que é privado do cliente, também a gente faz todo esse processo, aí usando geralmente Golang, né, para fazer toda essa questão de transformação e carga dentro do banco de dados. Vou fazer só mais um comentário também. Esse ponto que a Patrícia falou é muito, muito interessante, né? Porque acho que isso que gera valor para o nosso negócio. Nesse projeto aqui, a gente está falando de fontes que a gente está usando públicas, mas a gente poderia muito bem ter utilizado dados de cliente para a gente poder melhorar a performance do que a gente está fazendo, do nosso indicador, né? Que a gente construiu um indicador. E aí tem um ponto importante, né? Quando a gente fala de dados Nelway e de dados de cliente, normalmente nesse contexto que a Patrícia trouxe, é um contexto no qual a gente está falando assim, tá, eu tenho um dado de uma fonte pública, mas o cliente tem um dado dele. Quando a gente agrega isso tudo, a gente consegue gerar um universo de possibilidades. E esse foi o mote da nossa apresentação, né? Qual é o universo de possibilidades quando você conhece a capacidade de um jovem, né? Então, isso é um ponto muito importante também na nossa solução. Um outro ponto importante foi a parte de análise de dados. Então, quando a gente entra na análise de dados, a gente tem que fazer cruzamento desses dados com outras fontes, como eu falei aqui. Nesse contexto, a gente faz sempre essa análise para poder configurar as regras ali, ou os pesos, enfim, entender o comportamento desse dado. Isso a Clarissa faz direto. Aí, Clarissa, conta pra gente um pouquinho essa parte de criação das regras, cruzamento dos dados, né, cruzamento das fontes. Como que você faz aí? Como que é o teu dia a dia? A gente tem acesso aqui a todos os dados da Nelway, né? A gente usa hoje o Dataproc, e então eu fiz tudo em PySpark, né? A gente tem acesso a esses dados, todos os dados da Nelway. Então, a gente precisa ali realmente que seja algo que a gente consiga acessar de maneira muito rápida, porque é um volume muito grande de dados, né, que a gente vai ter. A gente vai ter dados da população brasileira, então, das empresas. Então, de fato, a gente precisa que seja muito rápido. E a gente tem, né, como o Kramer explicou, que a gente faz a consulta dos bots. Então, a gente tem dados, muitas informações, né, dados de Receita Federal, de transparência, né, portal da transparência, os auxílios governamentais, a gente tem muitas informações aqui, dados, né, de CNPJ. Então, a gente precisou fazer diversos cruzamentos ali, né, analisar esses dados, o que fazia sentido, o que não fazia, fazer os levantamentos, né, de quais informações a gente tem e quais são pertinentes para a gente conseguir responder, né, chegar numa solução para esse nosso problema. Então, a gente fez todos esses cruzamentos e diversos outros aqui. A Nelway tem assim, um banco de dados gigantesco, então a gente fez ali num tempo recorde, em 2 dias, né, na verdade, ali para a gente conseguir trazer essa solução. E aí, a partir desse cruzamento dos dados, né, de enriquecimento das informações, enriquecimento desses dados, que a gente primeiro delimitou, né, qual seria o nosso público-alvo, então seriam os jovens. A partir desses jovens, a gente enriqueceu com as variáveis da Nelway, né, o que a gente tem aqui dentro de casa. A partir desse cruzamento de informações, a gente entendeu quais são as informações que a gente tem uma volumetria de informação para esses jovens, né? O que fazia sentido a gente estar usando, o que não fazia sentido a gente usar. E, a partir daí, a gente delimitou quais seriam as informações que a gente gostaria de estar utilizando. Após esse cruzamento, a gente já sabia qual seria o desenvolvimento ali, né? A gente desenvolveu um indicador composto, que não é um modelo de machine learning, porque a gente não tinha target, né? A gente não tem a variável resposta, a gente não sabe qual seria, né, a capacidade financeira, a gente não tem nenhum feeling, não tinha nada que a gente pudesse estar replicando essa informação. Então, a partir daí, a gente desenvolveu um indicador composto, né, que a gente usa nesse cenário, né, quando a gente não tem um target. Então, ele é desenvolvido em Python pela equipe de ciência de dados, não é pela minha equipe. E aí, a gente delimita quais são as variáveis que a gente vai utilizar, quais são os pesos que a gente vai utilizar e qual a orientação, se essa informação vai ser positiva, se ela é negativa, ou se quanto maior essa informação, pior, né? Ou quanto maior, melhor. Então, lá no fim, é como se fosse uma média ponderada. Então, a gente usa com essa finalidade. Quando a gente não tem um target, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente ainda não tem exatamente o caminho ali das pedras, né?
E a partir disso, depois, no futuro, ali, depois de um tempo, a gente consegue desenvolver um modelo de machine learning, porque aí sim a gente vai ter um target, a gente vai ter a orientação, até a partir desse indicador a gente consegue saber, né, o que estava dando certo, o que não estava, o que a gente precisa ajustar. E aí sim a gente consegue desenvolver no momento logo em seguida do indicador para um modelo. Com isso, então, a gente tendo o resultado desse indicador ali que a gente desenvolveu, que a equipe de ciência de dados desenvolveu a partir dessas variáveis que foram enriquecidas, a gente passa ali para a etapa de inserir esses dados na plataforma. Pessoal, a Clarissa agora há pouco citou um ponto bem importante, aí ela falou do tempo recorde, né, que nós conseguimos trabalhar. Então, o que a gente fez para que a gente conseguisse dar conta desse recado aí, né, atender esse desafio? Nós dividimos as tarefas, né, a equipe é super multidisciplinar, então a gente definiu ali quem ficaria a responsável pela estruturação da apresentação, quem iria ali ficar mais na parte técnica, né? A gente criou salas específicas, então cada grupo ali de trabalho que tinha correlação com as suas atividades estava reunido em uma sala específica, e isso fez com que a gente somasse os esforços para que resultasse aí nessa vitória no final do hackathon, né? Então, foi bem importante. A gente também definiu horários para pontos de encontro, para que a gente pudesse fazer um checkpoint, né, do que a gente já tinha construído, e sempre observando o tempo restante que a gente tinha. Então, foi um trabalho muito colaborativo, assim, de todas as partes. Acho que um ponto bem legal que a Patrícia Ribas comentou agora, né, equipes multidisciplinares, que a gente fez salas para trabalhar, para desenvolver o projeto. Acho legal também mencionar que a gente fez isso 100% remoto, ou seja, estava cada um na sua casa, até porque o nosso time está basicamente cada um numa cidade, né? E a gente conseguiu fazer, então, assim, a distância não foi uma barreira, e a gente, como o Lucas falou no início, né? Esse já é o nosso dia a dia aqui na NEL, e a gente trabalha remotamente, a gente faz de maneira assíncrona também, né, as coisas. E como a gente estava focado nisso, a gente conseguiu se separar ali em subgrupos, daí a gente colocava salas no Meet, daí a gente entrava numa sala para discutir alguma coisa, saía, ia desenvolver em outra. Então isso funcionou super bem. E agora eu quero fazer a ponte ali com a que a Clarissa estava comentando sobre a disponibilização dos indicadores que a gente conseguiu gerar, né? Vou falar um pouco sobre a questão do principal produto da Nelway, que é a plataforma. Então, a Nelway disponibiliza uma plataforma web com vários apps, vários aplicativos que, dependendo ali do que o cliente quer consumir, né, vão ter diferentes visualizações. Então, por exemplo, a gente tem a questão Sales and Marketing, por exemplo. A gente tem uma saída ali na plataforma que é para Sales and Marketing com dados de pessoas ou dados de pessoas físicas, né? Então, todos os tipos de informações que vão ter para as pessoas ali, que a Clarissa mencionou, que a gente coleta pelos bots de fontes públicas, ou até que vem de clientes internos, né? Claro que daí, se for dado de cliente privado, a gente só vai mostrar para aquele cliente. Beleza, estamos com o indicador, como que a gente vai apresentar isso? No início aqui no Hackathon, a gente criou uma saída nova para a geração Z. Então, por exemplo, a gente cria um menu novo com apresentação de dados de pessoas, com tudo que é importante saber sobre aquele target, né? Aquele público-alvo, que no caso seria os jovens. E aí, apresentar esse indicador composto que foi criado sobre essa determinadas regras que a gente criou e o resultado nessa saída. Mas isso é só uma dos resultados, uma forma de apresentação que a gente pode ter. A gente pode também disponibilizar uma API que o cliente pode utilizar e fazer uma integração com o serviço lá desse cliente para pegar esse tipo de informação. A gente também pode disponibilizar num BI. Então, a gente trabalha muito com essa questão também de customização para atender o que o cliente precisa, né? Então, no nosso caso, a gente criou ali uma saída nova, né? Um produto novo mesmo lá na plataforma, onde o cliente poderia acessar
regras e resultados referentes ao jovem, à geração Z, mas também a gente pode disponibilizar em outros tipos de meios, conforme o cliente precisar. Seguindo a linha de publicação e como que funciona esse processo, depois que os dados estão tratados, está enriquecido, está redondinho, a gente pega esses dados, gera os esquemas, coloca dentro da nossa Feature Store, e aí segue o fluxo de indexação dos dados para dentro da Search Engine. E aí, dentro desse fluxo, ele começa a ficar disponível para os clientes da Neoway conseguirem consumir esse dado lá dentro da plataforma. Então, esse é o fluxo mais específico, mas é o fluxo que dá mais agilidade no processo de indexação e que a gente consegue fazer as consultas extremamente rápidas, porque ele vai para dentro das máquinas de indexação, dentro do Search Engine. Uma coisa que é legal a gente frisar é que o dado que a gente utiliza para isso não é um dado estático, não é temos as fontes A, B e C e vamos utilizá-las para o resto, né, do tempo. A gente está sempre à pesquisa de novas fontes de dados e também reavaliando a relevância das fontes atuais, tá? Porque com a entrada de novos dados, talvez uma fonte de dados antiga perca relevância ou perca peso, né? Então, esse modelo dessa análise, ele está sempre em constante evolução, tá? Não só dessa solução, mas de todas as soluções da Neoway. A gente está sempre em busca de novos dados, novas informações, para que tenha um modelo cada vez mais completo, né? E, como disse, sempre revisando esses dados de tempos em tempos. Então, assim, pessoal, a gente passou, né, recapitulando, só vou fazer um recap ali com o início. Então, a gente está falando aqui de uma equipe multidisciplinar, com pessoas de várias áreas envolvidas, mas com skills diferentes, no qual todas essas skills juntas conseguimos chegar num objetivo final, que é o desenvolvimento desse indicador. Então, a gente falou aqui sobre coleta de dados de novas fontes, cruzamento disso com dados Neoway, a possibilidade de uso de dados de clientes para melhor segmentação e, né, assertividade no resultado. Então, a gente falou de muita coisa aqui. E a gente falou também do contexto de plataforma. Então, esses dados a gente usa sempre no contexto de vários pilares de atuação da Neoway, né? A Patrícia citou ali, Sales e Marketing, é um dos pilares de atuação da Neoway. E é um dos mais fortes, porque a gente ajuda as empresas a terem poder para as decisões, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui, sempre ajudar as empresas a responder um problema de negócio. E a gente está aqui para isso, né? E espero que vocês tenham se interessado por conhecer mais. A gente está disponível, se vocês precisarem fazer alguma comunicação com a gente, achem a gente lá no LinkedIn, procurem a gente, que a gente está disponível para falar com vocês também. E é isso, assim, queria só agradecer demais a oportunidade de ter trabalhado com todo mundo que está aqui nesse grupo. A gente já trabalha no dia a dia, mas a pegada do Hackathon ela foi bem diferente, porque a gente ficou focado 2 dias ali realmente, né? E normalmente no dia a dia a gente está na correria, fazendo vários projetos, olhando várias coisas ao mesmo tempo. A gente trabalha aqui, né? Eu e a Patrícia, a gente está no time de projetos dentro da área de Professional Services, então a gente trabalha o tempo inteiro com muitas coisas, né? E aí não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar junto o dia inteiro, como foi no Hackathon. Então foi muito legal, assim, poder conhecer a galera mais de perto, conversar. Tá faltando um membro aqui que também participou, que é o Henrico, né, do nosso time, mas fica aqui a lembrança também para o Henrico, fica registrado que a gente lembrou de você. Pessoal, um outro ponto importante, antes de fechar, o pessoal acabou de me lembrar aqui nos bastidores, é que essa solução, ela está sendo desenvolvida agora em formato de POC. Então, a gente vai trabalhar na construção de um produto mesmo, olhando para essa solução que a gente desenvolveu. A gente vai continuar essa equipe aqui mesmo trabalhando. A gente está com uma necessidade forte aí no mercado, os clientes estão precisando de dados, eles estão sem informação sobre as informações da geração Z. E é legal que a gente conseguiu convencer as pessoas no dia do Hackathon e os vendedores já querem vender. Então, essa solução que a gente desenvolveu, a gente vai aperfeiçoar ela agora. A gente vai, obviamente, validar algumas questões ali relacionadas aos dados. Tem novas fontes ali, né? A partir da parceria da Neoway com a B3, a gente vai usar os dados da B3 também para enriquecer ainda mais essas informações. Então, assim, a gente tem um universo de possibilidades, mais uma vez, o universo de possibilidades que a gente tem aqui para trabalhar com esses dados. E a gente vai continuar nas próximas semanas, na verdade, a gente está disponibilizando isso. A gente está agora numa fase de escopar ali quais são os steps de desenvolvimento necessários ainda para a gente poder produtizar isso, porque a gente ainda tem um trabalhinho pela frente. Mas, para fins de curiosidade, a gente já deixou uma solução pronta ali no Hackathon e ela já está em estágio tipo praticamente de entrega. Então, o que a gente vai fazer agora é validar essa solução
com dados reais mesmo, né? Não que a gente não tenha utilizado dados reais, mas assim, olhando para um cliente com uma necessidade e eu fazendo rodar esse indicador. Quais são os resultados, né? Então, esse é o próximo passo da nossa solução. A gente já tem 3 estágios ali de amadurecimento dessa solução. Um é olhando para dados somente da Nelway, depois com os dados das novas fontes que a gente tem, e depois é olhando para isso num contexto mais geral de mercado, né? Como que isso poderia ser aplicado, porque obviamente a gente quer disponibilizar na plataforma e como eu falei, a plataforma ela atende diversos segmentos da Nelway, e a gente tem que entender que se eu vou colocar um dado na plataforma, que os clientes vão consultar, vão comprar, eu não posso colocar uma coisa que eu não validei. Então, a validação que a gente fez em 2 dias, ela foi pequena perto do que a gente ainda precisa fazer. Então, é isso que a gente vai fazer agora, são os próximos passos, né? Então, mais uma vez, agradecer aqui todo o time. E, pessoal, pode agradecer aí, então, a parte de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo comprometimento de todo mundo, por ter se dedicado nesses 2 dias ali, a gente comprado a ideia, né, e se dedicado todo mundo até o fim. E acho que a gente aqui, né, tá só começando, tem muita coisa ainda para vir. A gente vai estar produtizando isso, a gente vai estar atuando ali também como serviços, produtos customizados. Então, assim, o Hackathon não vai acabar agora, né? Muito obrigada, pessoal. É isso aí, acho que esse formato do Hackathon, ele vale muito a pena, né? Tanto para a gente quanto para a empresa, porque a gente conseguiu entregar muito valor, a gente conseguiu, na verdade, um produto novo, né? Que saiu do Hackathon e trabalhei com pessoas que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Então, acho que também tem essa questão da proximidade e de aplicar tudo que a gente consegue. Às vezes nem sempre vem, né? Um projeto que a gente trabalha, tinha coisa que a gente queria aplicar, mas a gente não sabia como, e enfim, vem essa oportunidade para a gente também acabar aprendendo coisas novas. E é isso, agradecer aí toda a galera que participou, porque vocês mandaram muito bem. Muito bom. Depois, né, dessas falas aí do Lucas, da Clarissa e da Paty, fica complicado, mas eu queria novamente falar algo que eu percebi e senti muito. A gente atuou 2 dias juntos e foram 2 dias bem intensos. A minha impressão é que a gente passou mais tempo juntos e conhecer mais de cada pessoa e do que cada um pode oferecer, a ajuda. Eu estou há 4 meses na Nelway, então está sendo muito, muito gratificante e muito rico isso tudo aqui que eu vivi no Hackathon e de forma geral, né, na empresa. Mas, então, agradecer por cada um de vocês são feras. O meu agradecimento vem sobre... Cara, a gente estava no home office, mas a sensação que tava era de estar todo mundo muito pertinho. Eu também entrei há pouco tempo na Nelway, e o meu agradecimento vai sobre esse time caloroso, cara. É muito, muito, muito legal trabalhar com essa galera. Antes eu estava dentro de uma bolha muito específica, com o meu time de Machine Learning, e aí eu vim para o Hackathon conhecer gente diferente, e tipo... É isso, né? É isso. Você vai para São Paulo, vai para Floripa, vai para os outros lugares, fica no home office, a cultura é a mesma e isso transpira em todas as pessoas. Então, meu agradecimento vai sobre isso. Valeu, galera. Também acho que agradecer ao time e agradecer a Nelway por dar a oportunidade de você ter um tempo ali, de sair um pouco fora da bolha, né? E se dedicar a uma atividade totalmente nova e trabalhar com pessoas diferentes, né? E acho que é uma oportunidade muito grande de aprendizado que a gente tem aqui dentro da empresa. E, poxa, foi ótimo trabalhar com o time, galera muito focada, né? Muito engajada, e a gente conseguiu entregar um negócio bem, bem diferente e que vai dar o que falar aí no mercado. Valeu! Bom, aproveitar que eu sou o último, eu vou agradecer por mim e pelo Henrico, né, que não pôde estar presente aqui, pela determinação da equipe, pelo empenho, pelas ideias, por cada conversa que a gente teve e principalmente pelo conhecimento que eu consegui absorver de cada um. Eu acho que cada um se doou nesse trabalho, nesse hackathon, e cada um levou um pouquinho de cada dos amigos que a gente fez nesse grupo aqui. Isso foi bem legal. Agradeço por mim e pelo Henrico, que não pode estar aqui.